Meus amigos, sou só eu que tô sentindo esse cheirinho. Vocês estão sentindo esse cheirinho? Essa Copa do Brasil tá com um cheirinho. Eu queria poder falar do que é, mas vocês estão sentindo também? Tá com cheirinho, velho. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Like no vídeo, por favor. Se você estiver vendo pelo celular, clica no botão hypar também, que fica ali ao lado da aba dos comentários. Clica no botão hypar, por favor, que ajuda demais o canal. E vamos falar do que foi esse primeiro passo do Corinthians nessas quartas de final da Copa do Brasil. Timão 1, Atlético Paranaense 0, né? Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Gol de Gui Negão, é o faro do artilheiro e cheiro do gol. O Gui Negão, velho, 3 jogos, 3 gols. O Yuri Alberto se lesionou, o Gui Negão falou, pode deixar, deixa comigo. Vou virar o Ronaldo no Prime. E é isso, pô. É Cristiano Ronaldo aqui e Gui Negão aqui, ó. Cristiano Ronaldo no auge, Gui Negão aqui, ó. Que jogador. E vamos falar do que foi esse jogo nessa vitória do Timão aí. Vitória importante, vitória fundamental. Vencer fora de casa no primeiro jogo é um grande passo e para o Corinthians é um passo ainda maior, visto que o desempenho do Corinthians na Neoquímica Arena é sensacional. O Corinthians venceu o primeiro jogo fora, dá uma tranquilidade muito grande pro jogo da volta. Sem falar também no nível técnico das duas equipes, né? O Atlético Paranaense é um time grande no futebol brasileiro, é um time que tem se destacado em competições como a Copa do Brasil, que tem tido bons desempenhos, não é à toa que está nas quartas de final agora, mesmo sendo um time na Série B. Porém, justamente por isso, ser um time na Série B, é um time que tem tido que não tem tanta qualidade técnica quanto o Corinthians, né? Seus principais jogadores ali de campo é o Patrick, assim, os mais conhecidos, mais habilidosos, o Juliano, são jogadores que já não aguentam mais jogar com a intensidade do futebol de primeira categoria do Brasil, né? Então, assim, é um time que disputa, é um time que compete bastante, tem no seu estádio, na Arena da Baixada, sua força, foi assim que conseguiu a classificação contra o São Paulo, porém, é um time tecnicamente abaixo do Corinthians, então eu acredito que dos confrontos dessa semifinal, que Cruzeiro e Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia e Vasco e Botafogo, o Corinthians tenha pegado o adversário mais acessível. Mas não é porque é o mais acessível que vai ser fácil jogar. Não, não é. É jogo pegado, é jogo de Copa do Brasil, é mata-mata. E começar dando esse primeiro passo fora de casa com uma vitória é muito importante. Eu queria destacar aqui alguns pontos, alguns jogadores antes de começar o jogo. Primeiro que essa vitória tem muito do dedo do Dorival. Você sentiu o dedo do Dorival? Você sentiu o dedo do Dorival, né? Eu senti o dedo do Dorival nesse jogo. Lá ele. é... O Dorival percebeu o ataque do Atlético Paranaense, estava sobressaindo muito com seus atletas de velocidade. O Atlético Paranaense, no final do primeiro tempo, começou a ganhar meio campo e ganhar ataque ali, ficar mais com a bola no campo ofensivo que o Corinthians. E o Corinthians estava sem a saída de escape. O que o Dorival faz? Ele tira o Kaique no intervalo e coloca o Vitinho. O Vitinho é um jogador de mais arranque. É um jogador que tem mais essa bola para frente. O Kaique também tem, só que ele é mais de cadenciar jogo, de puxar o jogo para dentro, de fazer 1-2. O Vitinho não, o Vitinho é mais incisivo. Foi justamente um dos motivos que eu elogiei a contratação do Vitinho. E eu tô gostando muito do que eu tô vendo nesses primeiros jogos do Vitinho. Guarde o Vitinho aí para depois, que já comentaremos mais sobre ele. E o Dorival também, ele tira o Charles, que pra mim não estava fazendo um primeiro tempo desastroso, mas errou alguns passes numa saída de bola que poderia ter complicado o Corinthians, e colocou o Kaká. Bom, o Kaká não é um jogador mais primoroso, não é aquele jogador que o corintiano fala, eu gostaria de ver o Kaká em campo, não. É até meio 6 por meia dúzia trocar o Charles pelo Kaká. Porém, a função que o Kaká entra para fazer em campo é de um terceiro homem de zaga que ajuda a liberar o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Fator esse que foi importantíssimo para o restante do jogo do Corinthians, né? O Matheus Bidu começou a sair mais, começou a ser mais ofensivo pelo lado esquerdo, e o gol do Corinthians sai por esse lado esquerdo, não com participação do Bidu, se eu não me engano lá atrás quem deu o chute para frente ou foi o Gustavo Henrique ou foi o Kaká. Os dois são bem parecidos, então dá para confundir, né? O Vitinho recebe a bola e o Vitinho dá um passe aonde ele quis. O Vitinho fez o passe que ele quis, assim. Ele deu sorte do zagueiro do Atlético Paranaense não conseguir fazer o corte, mas foi uma baita metida de bola do Vitinho, que foi muito bem nesse lance. Você domina, corta pra dentro e dá a invertida de jogo pro Mateuzinho. No limite, na medida, o Mateuzinho chega,
Outro que foi liberado, né, com os 3 zagueiros atrás, Kaká, Gustavo Henrique e André Ramalho. Mateuzinho toca para trás e o Guinegão faz seu gol, faz o gol da vitória do Corinthians, faz 1-0 pro Timão. E esse placar fora de casa é muito grande, tá? Porque o Corinthians, o empate já é muito forte pro Corinthians voltar para casa e decidir na sua arena e voltar com a vitória. Então é um resultado muito grande pro Corinthians. O Atlético Paranaense vai ter que remar muito se quiser buscar esse placar. Bom, já que eu citei André Ramalho e Gustavo Henrique, eu preciso citar a partida. O André Ramalho foi bem, tá? Eu achei que ele foi bem, deu umas vaciladas, mas foi bem. Mas a partida que o Gustavo Henrique fez hoje com a camisa do Corinthians, mais uma vez, o Gustavo Henrique faz uma grande partida com a camisa do Corinthians, tá? Fez o gol da vitória contra o Vasco, jogou muito nos derbys contra o Palmeiras, só que hoje, mais uma vez, Gustavo Henrique ganhou acho que todas as bolas. Seguro demais. Foi muito bem o Gustavo Henrique, muito bem mesmo. É um jogador assim que, olha, se ele tivesse um pouco mais de velocidade, ele não teria feito carreira no futebol brasileiro, tá? É um jogador que é técnico, assim, para um zagueiro, lógico, que tem a bola aérea, que tem uma boa saída de passe, que tem um bom combate, que ele vai bem no desarme, vai bem no confronto homem a homem. Se ele tivesse um pouco mais de velocidade, esse cara teria sido zagueiro de seleção brasileira, assim. E hoje fez uma partida ali. Parece que o Gustavo Henrique no Corinthians ele entendeu as limitações dele, as limitações de velocidade, de ser um zagueiro mais tático. Me lembra muito até o Gil no estilo de jogo do Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique vem se tornando um dos grandes zagueiros do Corinthians nos últimos anos. O Gustavo Henrique, para mim, o Murilo teve uma passagem, né, rápida pelo Corinthians, mas jogou muito. O João Vitor teve certo destaque, o Robert Renan se destacou ali também muito curto, por um período muito curto, só que o Gustavo Henrique é o zagueiro que nos últimos anos conseguiu títulos e desempenho dentro de campo, né? Desde 2019 nós tivemos Henrique, tivemos Manuel, Danilo Avelar improvisado, o Gil voltando, Raul Gustavo, João Vitor, Robert Renan, Kaká, Félix Torres, André Ramalho, mas o zagueiro que vem se consolidando é o Gustavo Henrique, que hoje fez mais uma partida segura, mais uma atuação impecável do zagueiro do Corinthians. Falando em Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique estava envolvido no lance do gol anulado, bem anulado do Atlético Paranaense. Vou discorrer aqui um pouco. Bom, o Gustavo Henrique fez a cobertura do atacante, colocou aquela mão de apoio normal, não foi pênalti. Eu vi bastante pessoas falando que foi pênalti, não foi pênalti. O jogador do Atlético Paranaense sente contato, se joga, dobra o joelho para frente e toca com a mão para o jogador do Atlético Paranaense bater pro gol. Ele toca com a mão para trás, é pênalti, é o que eu falei no jogo contra o Bahia. Quem quiser voltar aí no canal para ver, pode ir lá conferir. Contra o Bahia, a bola bateu na mão do Kaique, o Kaique deu assistência pro Garro, gol bem anulado do Corinthians. E o que eu cobrei naquele vídeo foi a falta de critério, porque o único time que teve um gol de assistência de mão que não foi anulado é o Flamengo. O Flamengo na Libertadores que eliminou o Corinthians tem uma assistência de mão para o gol do Arrascaeta, né? Mas bom, critério bem aplicado contra o Bahia, critério bem aplicado hoje. Vi bastante gente criticando o Wilton Pereira de Sampaio. Teve certos momentos que eu não gostei da arbitragem dele, mas acho que no geral da partida ele fez uma arbitragem ok, né? Ele inverteu algumas faltas, inverteu alguns laterais, mas isso é algo que eu costumo relevar, assim, dos árbitros, porque assim, são seres humanos, né? Teve uma falta, por exemplo, que ele deu de um Vitinho que dá um carrinho. O Corinthians ia puxar um baita contra-ataque, eu não me lembro se com o Memphis ou com o Bidu pelo lado esquerdo nesse final do segundo tempo, já estava 1-0 pro Corinthians, que não foi falta. E ele deu a falta que tirou uma baita oportunidade que o Corinthians teria. Falando desse final de jogo já, o Bidon, ele se destacou bastante. O Bidon, ele começou a prender a bola, da dinâmica do jogo, prender a bola com o Corinthians, que é muito importante quando o time está ganhando de 1-0, né, fora de casa, a segurar mais o ímpeto do Atlético Paranaense com a bola no pé do Corinthians, e o Bidon foi fundamental para isso. Eu esqueci de citar, mas no início do jogo eu estava gostando bastante da partida do Corinthians. O Corinthians estava bem, na minha opinião, mas acabou deixando o Atlético Paranaense tomar conta da partida, o Atlético Paranaense crescer no jogo. O Corinthians jogou melhor com o Atlético ali os 15, 20 minutos iniciais, depois o Atlético Paranaense começou a ser superior, e por isso foi tão importante a intervenção, o dedo do Dorival, né? Por isso foi tão importante aí o Dorival mexer bem nas peças alvinegras. O Rian entrou bem também, entrou trazendo dinâmica para o meio campo, entrou prendendo a bola também, ajudando na saída de bola. São características até que eu não contava que o Rian tinha, mas ele foi aprimorando, foi evoluindo com o tempo. Outra substituição que o Corinthians fez também foi a entrada do Félix Torres,
E aí, meu amigo, na lateral direita, o Neto falou durante a transmissão que ele colocaria o Romero de lateral direito ali, para ser esse ala pela direita. E eu tava pensando isso, tá? Eu tava pensando, pô, põe o Romero ali, pô. Ele é a melhor opção ali, não é craque, não é gênio da bola, mas sabe marcar ali pela lateral melhor que o Félix Torres. Inclusive, o seu Guilherme Arana deve a carreira ao Romero, né? O que o Romero fez pelo Arana em 17, a mãe do Arana não fez para ele. O Romero correu para o Arana engatinhar. O Romero, para mim, teria uma marcação melhor do que o Félix Torres. Inclusive, o Bidon teve que ajudar o Félix Torres ali, dobrando a marcação no Patrick, no Derek, né? O lateral esquerdo do Atlético. Acho que é o Derek. Estou esquecendo o nome dele agora, mas fez uma boa partida também. O Félix Torres teve bastante dificuldades e o Atlético começou a criar volume por aquele lado esquerdo do timão. Bom, agora já mais finalizando o vídeo aqui, mas não vai embora ainda não, pô. E deixa o like no vídeo. Hugo Souza, precisamos destacar a partida que fez o Hugo Souza, muito seguro, é um líder do elenco do Corinthians. No primeiro tempo fez uma defesaça numa cobrança de falta do Atlético Paranaense, foi buscar a bola no seu canto, é verdade, mas é uma defesa de um chute que veio forte, de um chute que veio bem colocado. O Hugo não tinha visão da bola antes dela passar da barreira, ele faz a ponte e defende bem, e no final do jogo, para garantir a vitória do Timão, o Hugo faz uma defesaça no contra e a pé também. A bola foi um pouco em cima dele, é verdade, mas aquela bola é muito difícil no contra e a pé. O Patrick vem cabeceando de frente e o Hugo faz uma baita defesa. O Hugo, que é um dos personagens do Corinthians, principalmente em mata-mata, é um goleiro que cresce demais. É um goleiro fundamental pro Corinthians, é um goleiro que vem se mostrando cada vez mais seguro para aqui pro Corinthians, e o que é muito louco, né? O corintiano não sentiu falta do Cássio nem um pouco com a saída do Hugo. Lógico, antes do Hugo veio o Carlos Miguel, né, que traiu o Corinthians e agora foi Palmeiras, tudo de ruim na carreira do Carlos Miguel. Mas o Corinthians não sentiu falta. Carlos Miguel foi embora. Nós acho que teve aquele momento com o Donelli ali, que eu acho que não estava pronto. E no momento pode estar sendo negociado com o Bragantino, né? Está fora dos planos do Dorival. Felipe Longo se tornou o segundo goleiro do Corinthians. O Hugo chegou e rapidamente se tornou um xodó da fiel torcida e está caminhando a passos largos de se tornar ídolo do Corinthians. O Hugo é fundamental para o Corinthians e assim, se o Atlético Paranaense quiser se classificar para as semifinais, vai ter que ganhar por 2 gols de vantagem. Vai ter que ganhar por 2 gols de vantagem, porque o Hugo vai fazer seu nome nos pênaltis. Eu tenho certeza absoluta disso. O torcedor corintiano tem uma paz imensa, tem uma tranquilidade gigante se um jogo for para os pênaltis e a gente tiver o Hugo debaixo das traves. É lógico, pode não ter o Hugo vai estar na Bolívia e tal, um dia antes, não sabe se ele vai voltar para jogar. Seria uma perda gigantesca para o Corinthians, tá? Se o Corinthians não tiver o Hugo, o Corinthians perde demais no jogo da volta. Acho que passei pelo jogo todo, assim. Os laterais foram bem, o Mateuzinho foi muito bem hoje de novo, queimando a minha língua. Eu que sou um dos maiores críticos do Mateuzinho com a camisa do Corinthians. O Matheus Bidu vem crescendo com o Corinthians também, vem melhorando seu nível de atuação. O Maicon novamente voltou a fazer uma boa partida pelo Corinthians. E espero que não se lesione, né? Que das outras vezes que o Maicon estava melhorando, estava fazendo boas partidas com a camisa do Timão, ele acabou se lesionando e ficando de fora, desfalcando o Corinthians. E espero que dessa vez não ocorra essa lesão para o Maicon agora que ele está recuperando seu nível de futebol. Fez gol contra o Vasco e hoje fez uma boa atuação. Passou um cara buzinando aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like no vídeo, por favor. E como eu disse, clica no botão hypar. Pô, você viu 14 minutos de vídeo? Clica no like, pô. Você gostou do vídeo? Clica no like e comenta a sua opinião. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo e um caranguejo. E vai Corinthians, mano. Vamos lá. Só o primeiro passo foi dado. Tem muito jogo pela frente. Mas é isso. Vai Corinthians.